Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Uma alegria abraçar a nossa comunidade do nosso canal, né? Canal Jorge Damas Martins, e dizer que estamos agora com um tema que espero que seja do agrado de todos. Pelo menos é algo que envolve turismo, viagem, passeio, conhecimento de outras terras, né? Então, espero que seja algo assim revelador para a sua alma e para a sua conduta, né? E agora para próximas viagens, né? Nós vamos apresentar o tema Viajando com os Espíritos. Como que e quando que a gente marca as nossas viagens, seja a nível turístico ou a nível profissional, e como os espíritos nos ajudam neste planejamento, como eles viajam conosco, né? Qual o papel dos espíritos nas nossas viagens. Assim, sem mais delongas, vamos para o nosso tema, né? Viajando com os espíritos. Muito bem. Então, o primeiro tema que nós temos aqui a abordar é o nosso índice, né? Nós vamos apresentar qual vai ser a biografia utilizada, vamos falar do turismo e apoio espiritual, nós vamos falar sobre as companhias aéreas, né? Viajando com os espíritos, qual é a participação deles, inclusive nos voos nossos, né? Os tipos de viagem, qual deve ser a nossa postura comportamental em cada tipo de viagem que fazemos. Vamos falar de uma viagem à Roma histórica e o papel espiritual e a visão espiritual dessa Roma. Vamos mostrar o que acontece com o voo e as regiões astrais perturbadoras que a gente passa quando estamos fazendo a nossa viagem aérea, né, de avião, né? Vamos mostrar um turismo e também uma viagem de negócios aos Estados Unidos. E qual é a missão e como se comporta, e quem é esse tipo de povo, né, que é o tipo americano. Vamos também fazer uma visita a Salvador, na Bahia. Vamos fazer uma visita, junto com a espiritualidade, né, a Pernambuco. Vamos às estâncias hidrominerais de Minas Gerais. Vamos ver quais são os preventivos medicamentosos que precisamos ter para uma viagem tranquila, né? O papel da água fluidificada, do passe magnético, do culto do lar, quando nós estamos fazendo uma viagem, né? E como é que era a viagem e a hospedagem de Jesus. Muito bem. Então, inicialmente, vamos ver qual vai ser a nossa biografia utilizada, né? Nós estamos aqui baseando normalmente quase tudo aqui nos livros maravilhosos da editora Vinha de Luz, né? A quem nós mandamos uma vibração para que Deus ampare a sua direção cada vez mais. Aqui, através de alguns livros interessantes. Deus Conosco, que é um livro baseado na reunião mediúnica e as mensagens do Emmanuel, lá na casa do Rômulo Joviano, na Fazenda Modelo. Nós vamos tratar, mais ou menos, do período de 1930, 30 e pouco, 34, até 1959, mais ou menos, por enquanto que a família residiu lá em Pedro Leopoldo, na Fazenda Modelo. Vamos ver também o papel dos militares, que são os livros Militares do Além, e os 3 grandes livros do culto do lar utilizado pela família Joviano. Tudo na psicografia do nosso querido Chico Xavier. É o Sementeira de Luz, o Sementeira de Paz e o Colheita de Bem. Aqui nós temos o nosso Chico, né, nessa foto, com a Wanda, né, a filha do casal Maria e Rômulo Joviano, né? Lembrando, Joviano era o chefe do nosso Chico Xavier, né? E o Nélio Lúcio era o pai
do Rômulo Joviano, né? O seu Arthur Joviano, né? Muito bem. Então, vamos falar do turismo e o apoio espiritual. Inicialmente, a nível de turismo. Está aqui o nosso Neio Lúcio, o Arthur Joviano, né, nessa tela pintada por Amarlis Chaves, que se encontra na Sala Maria de Nazaré, do Grupo Espírita Saber Amar de Belo Horizonte. Né? Ele trata o turismo como um enriquecimento. E ele fala para sua neta, para a Wanda, né, mocinha ainda, espero que a sua mocidade aproveite muito no terreno das excursões valiosas. Então, ele acha que se deve fazer viagens de turismo, né, e aproveitar bem essas viagens. Né? Conhecer, diz ele, é enriquecer-se. A memória é um maravilhoso departamento da alma. E aqueles que não se comunicam com o ambiente externo fornece a impressão de uma casa fechada. Então, nós não podemos ser uma casa fechada. Nós temos aqui, com a personalidade, num processo de assimilação, onde que a mente está na fase ativa de adquirir conhecimento. Por isso que conhecer é enriquecer-se. Né? E a gente, então, tem que se abrir para se comunicar e, se comunicando, adquirir conhecimento. Então, ele explica lá. Viajar, normalmente, para quem observa a grandeza da obra divina, em todos os lugares, constitui elevado processo educativo. Recolhe o maior número de bênçãos. Então, ele trata o turismo, né, como algo divino, né, para todos os lugares, é um processo educativo e é também uma bênção. Vamos aprofundar um pouquinho mais. Diz ele, né, que ele é partidário das excursões, né? E ele diz, Wanda, olha, minha neta, a viagem à América do Norte que você vai fazer, espero que possa oportunamente efetuar semelhante roteiro de alma alegre, encorajada e feliz. Bom ânimo na sua viagem, né? Então, vai alegre, vai encorajada e feliz. Ainda não podemos prever o que se desdobrará entre o projeto e a execução. Quer dizer, então ela ainda não estava viajando, estava ainda montando a viagem, né? E ele está deixando isso por livre-arbítrio da Wanda e da família. Né? Então, ainda não podemos prever o que se desdobrará entre o projeto e a execução, mas podemos garantir à minha neta que não lhe faltarão o nosso apoio e simpatia, tanto quanto a nossa presença ao seu lado na viagem educativa e oportuna. Quer dizer, fica tranquilo, monta o projeto, né? Queremos deixar isso na liberdade sua e da família, mas saiba, o vovô estará com você nessa viagem educativa. E ele explica, sou partidário das excursões, nas quais vejo sempre 1000 recursos de ajudar, educar para um mundo melhor. E por isso, só me compete louvar o empreendimento em perspectiva. Deus a fortaleça em seus ideais de menina e moça. Repare que fazer uma viagem é um processo de ajuda. Ajuda a si mesmo e ajuda os outros, né? E é um processo de educar a você mesmo e educar os outros. Saiba que o turismo é um empreendimento limpo, né? E um empreendimento maravilhoso, porque há essa troca de oportunidade pelo trabalho digno, de você poder também ajudar a gerar emprego e gerar também com a sua presença diante das pessoas que você vai encontrar nessa viagem, a troca de conhecimento. Então, é um processo de ajudar e é um processo de educar bilateral. Muito bem. A colheita valiosa de experiências. Terminou a viagem, ele vai começar a fazer aqui um balanço da viagem. Olha lá. Sucesso da viagem.
colhemos valiosas experiências. Eu botei ali o risquinho no colhemos, porque ele também, o espírito também teve experiência junto da viagem, também aprendeu. Conquistamos, no plural, conhecimentos preciosos. Possibilitou a jornada maior intercâmbio espiritual para nós e a identificação de troca mental significativa. Campo mais vasto para a evolução e para o serviço redentor. Quer dizer, a preparação da viagem, a certeza que o vovô estava com ela espiritualmente, o intercâmbio melhorou, porque houve prece, né? Houve estado de comunicação, de pedido, de solicitação, houve um melhor encaixe mediúnico espiritual. De tudo que nos foi possível conhecer, avaliar, analisar e penetrar, só o tempo conseguirá habilitar-nos para a justa apreciação. Creio que aprendi igualmente muito. Então, ele aprendeu, e aí ele faz aqui uma síntese de o que a gente deve depois refletir quando volta da viagem. Eu destaquei aqui as palavrinhas. Viajamos, então, para conhecer. Depois nós temos que avaliar o que a gente conheceu, o que a gente viu. Temos que analisar e mais profundamente para saber o que aquilo vai realmente ajudar para a sua vida, para o seu progresso, para a sua evolução, penetrando cada vez mais, principalmente no conhecimento do outro, no conhecimento da história, no conhecimento dos fatos, né, no conhecimento da natureza. Isso é aprofundar, que é jogar para o subconsciente através do processo profundo de assimilação e de compreensão também mais profunda pela intuição. Muito bem. Ora, e ele fala da beleza da viagem. A beleza de uma viagem reside muito mais na companhia que na própria paisagem. Então, você está viajando com quem? Está encontrando quem? Está se relacionando com quem? Isso é o mais importante da viagem, que é a troca humana. E aqui eu botei uma foto maravilhosa de uma viagem incrível que nós fizemos no Egito, né, guiados aqui naquele de camisa azul, pelo guia da nossa viagem, que era o Telmo, né, e que nós tivemos a oportunidade de viajar com pessoas maravilhosas. Né? Aqui nós destacamos 2 amigos profundos da nossa relação baldiana, né? É o nosso Dr. Maurício Crispim e o Ferdinando Rosante Neto, que ajudou muito na divulgação e nas traduções e correções das obras do professor Petro Baldi. Um grupo incrível, maravilhoso, visitando esse lugar ímpar, né, no Egito, que são aspirantes. Então, a companhia é mais importante que tudo. Né? Aqui também o nosso destaque para o Paulo Rouvier, que é o presidente da Aliança da Fraternidade, que faz as viagens internacionais com a gente. Né? Nossa, que viagem incrível, né? Quantos amigos. Um beijo aí para todo mundo, que lembrança incrível. Esse é o mais importante de uma viagem. Com quem você viaja, com quem você encontra, com quem você aprende, com quem você troca. Bom, vamos falar do patrimônio da viagem. Né? O respeito que nós temos de ver para aquele lugar que nós estamos indo. Saibam que todo lugar que a gente visita merece o nosso respeito, a nossa cristandade, o nosso carinho, a nossa compreensão. Então, dizer, cada povo, cada região em particular, veja, vamos pensar aqui no Brasil, região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste, sul. Né? Então, não só cada povo, mas cada região possui características próprias e valores específicos, cujo patrimônio não herdamos sem esforço e trabalho. Herdar esse patrimônio é necessário o esforço da viagem, o esforço do estudo, o esforço do network e das relações. Na condição em que me encontro, ele, o Neo Lúcio, o espírito, né, tenho, na realidade, estudado outros círculos e outras nações, mas confesso que foi muito agradável segui-los na viagem aos Estados Unidos, proveitosa e feliz para todos nós, no plural, desde as impressões graves do povo e das situações de viagem,
que a vida norte-americana nos sugere. Mas é interessante que ele está dizendo que ele não fica restrito a essa viagem nos Estados Unidos. Ele, como desencarnado, ele está estudando outros ciclos, até a nível espiritual mais alto e mais baixo, espiritualmente, em relação a ele. Podemos imaginar colônias, planetas e etc., né? Colônias espirituais, círculos espirituais, casas transitórias espirituais, e também ele está dizendo que ele também visita outras nações no seu processo de aprendizado. Mas que ele aproveitou bem essa viagem com a família dele, né, com a família Joviano, aos Estados Unidos. Vamos falar agora toda a viagem. Aí, nesse caso, nós temos as companhias aéreas, né? E aí, como a gente deve pensar e escolher as companhias aéreas? Companhias aéreas instituídas. Então, ele acha que nós não devemos improvisar em termos de escolha de companhias aéreas. Ele fala sobre os aviões. É forçoso reconhecer que a condução através deles não deixa de ser algo parecido com as nossas incursões aqui nas esferas mais próximas. Então, os aeróbus lá no plano dele, né? E os aviões aqui são meios de transporte bem parecidos. Aqueles caminhos de que aquelas amplitudes aparentemente vazios estão repletos de gente na maioria das regiões em que nos subdividem. Então, quando você passa de avião, você está passando também por entre colônias, né? Círculos espirituais, moradias espirituais, está cheia de gente, né? Então, como aqui também do lado de cá a gente passa por várias cidades, vários bairros, né? Várias casinhas e fazendas, também passamos e atravessamos moradias espirituais. E ele explica a rota de almas como há estradas para máquinas aéreas, né? Então, as almas têm as suas rotas, as máquinas aéreas têm, e muitas vezes se cruzam, convivem. Ele ainda explica mais. Não sou contra as excursões pelos ares, sou a favor das viagens aéreas. Apenas creio que todas as viagens nesse sentido devem ser feitas por intermédio de companhias instituídas, com seriedade para esse fim, de vez que os esportistas da aviação representam sempre perigosos aventureiros. E ele chega a brincar aqui, né, com cabeças aéreas, né? Hoje, isso já está muito, porque esse tema foi dado bem lá no início dos anos 30, 40, da revelação a essa família, Joviano. Hoje já essas viagens aéreas, né, são empresas bem instituídas, né, para descer nos aeroportos. Mas assim mesmo nós temos aqueles aviões de aluguéis, que a gente pode alugar, ou pedir emprestado, ou de fazendas e tal. E a gente tem que prestar bem atenção àquilo que é instituído, que está realmente autorizado, né, do que ficar fazendo invenção ou querendo abater custos com viagens que não são, podemos dizer, como na palavra dele, instituídas, né, organizadas. Muito bem. Viajando com os espíritos. E aí, como que eles participam dessas viagens, inclusive nos voos conosco? Ele pede para que haja, e a gente forme um ideograma mental, como se fosse, através do rádio, mentalizar o espírito que a gente ama, que a gente gosta, que a gente tem vínculo, mentalizá-lo, formar um ideograma, uma ideia que viaja, para que a gente fique ligado magneticamente à espiritualidade. E na hora que precisar, estar sempre em contato com esta força espiritual, com essa ideia ou ideoplástica, né, de formar uma imagem daquele mentor que a gente pode evocar a hora que a gente desejar. Diz ele: sempre que me for possível, participarei da experiência com vocês na atmosfera. Sempre que for possível, ele está lá viajando com eles, juntamente no avião. Lembra-me essa agradável obrigação
um ideograma mental. Um ideograma. De 3 a 5 minutos de mentalização, você forma esse ideograma, né? E ele diz que isso é muito bom. É uma lembrança útil, porque, às vezes, podemos ser úteis para algum pequeno serviço. Então, evoca aquela ideograma que você plasmou, que você estará sempre aí sobre aquela proteção. Confiemos no amor divino, que nos confiou tão sublimes dádivas, que no caso são os aviões, né? Deus não nos concederia semelhante bênção no avião para a morte, sim para glorificar a vida e exaltar a ciência dos homens, continuamente sustentada e iluminada por ele. Então, ele está dizendo que os aviões é uma bênção divina, né? Que é um progresso da ciência que foi feita para glorificar a vida, para aproximar os povos, para facilitar as viagens, não para a autodestruição. Então, nós não devemos ter, de jeito nenhum, medo de voar e achar que o avião é menos seguro do que ir de ônibus, de navio, ou de avião, ou de carro, né? Muito pelo contrário. Os meios de transporte pertencem à ciência. A ciência está aqui para glorificar, para aliviar a canseira da existência humana. Ele fala também da importância da cordialidade no voo. Diz ele: vocês ficaram aprendendo um tanto do valor vibracional através do ideograma e das viagens aéreas nos voos mesmo terrestres. O serviço foi sempre mais agradável à medida que se acentuava a cordialidade do grupo. Então, quanto mais o grupo for fraterno, vibrar junto, a viagem é mais tranquila, né? Mais prazerosa e em melhor contato com a espiritualidade. Se conseguisse um núcleo de perfeito entendimento, não só quanto à delicadeza social, mas também com respeito à oração, observariam com que segurança e alegria superior se efetuariam todos os trabalhos de travessia aérea. Então, com quem você está viajando, ou mesmo se estiver viajando sozinho, a oração, a cordialidade com as pessoas que estão do seu lado, com as crianças, né? Agora, às vezes, tem animal no voo, o respeito e a compreensão àquele animalzinho que às vezes está latindo ou está um pouco aflito, né? A compreensão com as pessoas de maior idade, com aquelas que precisam guardar as suas malas de mão, compreensão com os profissionais, né? E aí manter a sua oração, e principalmente com aqueles que você está viajando em particular, né? Manter a cordialidade e, se possível, as orações fortalece o ideograma, fortalece o contato com a espiritualidade e a travessia aérea fica mais fácil. Viajando com os espíritos. Ele explica, né, Lúcio? Viagem inesperada. Essa é uma viagem de negócio, né? Em cima da hora, o chefe foi chamado para a viagem, que no caso é o Rômulo Joviano, né? E eles têm que estar preparados, né? Mesmo indo com a família, o objetivo é o negócio. Diz ele, né? Cogitar de todas as atividades com calma necessária. Foi chamado, mantenha calma, planeja a viagem direitinho e vamos executar a tarefa, porque trabalho nada mais é do que expiação e melhoramento progressivo da humanidade. E nós estamos nesta humanidade. Então, todo o trabalho ajuda a gente e ajuda a humanidade. Pergunta 676 do Livro dos Espíritos. Ajustadas as providências e organizado o roteiro, aceitarei a marca do avião, que vocês aceitarem. E irei pessoalmente na máquina em que vocês alçarem voo. Estamos juntos, né? Planeja tudo direitinho, marque o roteiro, escolha a companhia aérea e vamos viajar juntos. Faço votos para que recolho o novo mundo de impressões, que seja realmente um grande aprendizado. Pena não me ser possível a materialização plena, a fim de conversarmos mais à vontade, observando o cenário e enfileirando deduções. O fato de saber que estaremos em entendimento espiritual me enche de justa satisfação. Quer dizer, se ele pudesse, ele se materializaria no avião e ficava batendo papo, falando do que ele estava vendo a nível espiritual, a nível material e etc., trocando informações. Mas não é possível.
Então, vamos manter esse contato a nível espiritual, pelo entendimento espiritual, que é facilitado pela aquela formação mental de 3 a 5 minutos do ideograma. Tudo bem? A máquina astral, como é parecido os aparelhos do plano espiritual de voo com os aparelhos daqui da Terra, os aviões, né? Dizer, aqui também temos igualmente maquinário para viagens à esfera onde vocês se encontram, quer dizer, da colônia espiritual aqui para a Terra e para outros círculos de vida, superior ou a nível inferior, né, umbralino das trevas, que nos são próximos, quando somos compelidos a viajar em grupo de vibrações menos harmoniosas, né, até para regiões inferiores, se utiliza esse meio de comunicação, que são os maquinários astrais, aeronaves do plano espiritual. De modo geral, utilizamos-nos de nossa própria força individual para esse fim. Quer dizer, de um modo geral, para os espíritos que têm capacidade, utiliza a força mental. Viaja por levitação, viaja por pensamento, pela força mental. Desse modo, o avião não deixa de oferecer um curso preparatório. Então, ver como funciona uma aeronave, prestar atenção nas informações da aeromoça, da equipe de voo, já é um curso preparatório para amanhã você poder também utilizar o maquinário astral para as suas viagens no plano espiritual. E ele, então, explica melhor, né? O voo e a casa transitória de Fabiano, que é uma referência do livro de André Luiz. Ele explica. O voo a realizar-se, que eles vão lá para os Estados Unidos, né? O voo a realizar-se não é muito diferente daquele que André Luiz descreve, aludindo à casa transitória. A irmã Zenóbia e os companheiros, vide o livro Obreiros da Vida Eterna, no capítulo 4, se movimento sob o abismo, não há menos certo que vamos fazer o mesmo, né? Na espiritualidade, o maquinário se move sob o abismo e aqui também o avião se move sobre o abismo. Então, um processo semelhante, aqui é um curso, como ele fala, um curso preparatório para a gente entender o maquinário astral. Tipos de viagem e postura comportamental. Há muitos tipos de viagem, de negócio, de trabalho, de refazimento da saúde, de repouso, de lazer, há muitos tipos. Como que a gente deve se comportar nessas viagens? Dizer, postura comportamental do viajante. Será sempre importante perguntar. O que quando viajamos? Sempre importante perguntar. Quais as bênçãos que improvisamos? A nossa criatividade em todas as viagens, com as dádivas recebidas. Você recebe alguma coisa, você processa, que bênçãos isso vai trazer para a sua vida, né? Que progresso, que evolução. A oportunidade é algo vivo, semelhante a uma entidade consciente que nos pedirá conta. Então, toda viagem é um compromisso. Depois você vai ter que pagar ao banco divino, né, através do seu conhecimento adquirido, em benefício do outro. Né? Então, saiba que vão te pedir conta do talento da viagem. E a gente não deve enterrar o talento. Toda vez que você tem uma experiência de aprendizado, você deve dividir. Como explica a grande síntese de Petrobaldi, o maior ou aquele que conhece tem que ajudar o menor, aquele que não conhece. Trocar informações. Extasiamo-nos perante a contemplação de uma catedral. Será viver uma cena indescritível. Extasiarmos perante uma catedral é algo indescritível. Entretanto, convém saber o que fizemos do ensejo de penetrar os umbrais. Né? E aí? Visita uma catedral maravilhosa, como a de Milão, por exemplo. Né? Que coisa espetacular. Né? E aí você penetrou aqueles umbrais. O que você faz com esse conhecimento? Como você
divide, né? Como você pode falar sobre aquela estátua maravilhosa de São Lourenço, escalpelado, que se encontra ali na Catedral de Milão? É com a importância de entendermos o martírio, a dor, a beleza da arte, né? O sentimento espiritual, a elevação. É isso que ele está falando. Entraremos em contato visual com as paisagens sublimes de países estrangeiros à nossa atualidade. Mas dentro de nossa consciência se demoram inquirições iguais a esta. Toda vez que você viaja. Para que você viaja? O que você fez? O que deu de você mesmo? O que recebeu de bom? Qual a cota do tempo desprendido? Porque tempo é talento, tempo é compromisso, não podemos desperdiçar o irmão tempo. Então, repare, para que viajamos? O que fizemos? O que demos de nós mesmos, né? Da nossa cultura, da nossa evolução, do nosso conhecimento? Que recebemos de bom? Qual a cota do tempo desprendido? Assim, vamos aprendendo a valorizar os servicinhos de cada dia. Viajar é um verdadeiro serviço. Antes de viajar, na hora da viagem e depois que você volta. Então, assim, vamos aprendendo a valorizar os servicinhos de cada viagem. Peço ao Senhor, façam vocês todos viajores inteligentes, aptos à colheita das melhores observações e dos melhores recursos por onde vocês passarem. Colheita para depois colocar no celeiro, né? Colocando no celeiro, depois fazer um balanço daquele alimento recebido. Tipos de viagem, né? Há viagens e viagens, as mais diferentes. Numa, damos e recebemos. Noutra, não realizamos senão dispersão. Perdeu tempo, tá? E readquirimos impressões que deveriam deixar a margem. Isso que nós vimos não é legal, vamos deixar isso aqui de lado, né? Vamos colocar de escanteio, porque hoje não faz mais parte da nossa vida, né? Ou não foi aquilo que nós queríamos, mas a gente aprende também com o erro, a gente aprende também com as dificuldades, né? Com a falta de valor, que às vezes uma situação não tem para contribuir tanto, né? Às vezes, no passeio inocente ou na superfície inútil, buscamos forças de refazimento demasiado importantes para serem desprezadas. Então, você chega num local que não tem muita cultura, não tem muito aprendizado, aproveita para descansar, para se refazer, para relaxar, né? Quero reportar-me no sentido de utilidade. De alguma forma, tenta buscar utilidade e aproveitar, né? Às vezes a viagem é só mesmo para refazimento do corpo e das energias, né? Seria um banho de saúde, né? Então, aproveita, né? Vamos agora para fazer um passeio a Roma histórica e espiritual, juntamente com o Nélio Lúcio, né? E a família Rômulo-Joviana, né? E como que eles bolaram essa viagem, por que eles estavam querendo viajar, que época, né? O que iria acontecer, o que eles botaram no roteiro. É interessante. Viaja a Roma. Que visitemos Roma com os seus esplendores históricos, será sempre uma bênção. E a Roma, uma bênção. Eu me lembro quando eu cheguei em Roma pela primeira vez, eu falei para a dona Regina, né, para a minha esposa, estou em Roma, que alegria, né? Uma cidade com um museu histórico, né? E ele explica lá. Muitas vezes, reparando as douradas ruínas romanas, tenho a ideia do morto que ressuscitasse de imediato para contemplar o jardim solitário que ele guarda os despojos, né? Porque ali está o passado dele, né? E é como se o morto ressuscitasse para ver o seu próprio passado. E aí ponderar o que tem de importante, o que você já aprendeu, o que é válido, o que não é mais válido, qual foi o seu aprendizado lá na época, etc., né? As relíquias são sagradas, mas não satisfazem as necessidades da hora. Muitas vezes a gente vai viajar para
buscar alguma relíquia espiritual, alguma bênção espiritual. Ela é importante. Não dizemos que não é importante, né? Mas nós podemos e sabemos, na nova visão que nós temos, que nós estamos em Deus e nos movemos em Deus, que a maior relíquia é a do coração e Deus está sempre conosco. O nosso aprendizado é constante, que as bênçãos são constantes aonde estivermos, né? Então, ir atrás de uma relíquia a nível, às vezes, físico, não é necessária mais para o nosso nível. Não que você não possa respeitar e não receber alguma relíquia, mas não é o significativo de uma viagem. Não desejo condenar o turismo nem subestimar as alegrias de uma excursão proveitosa. Não estou condenando, mas saiba que muitas coisas nós precisamos superar e ver com outros olhos. Meu propósito é apenas o de conferir ao tempo a honra que lhe compete para que venhamos a enchê-lo de construções espirituais em qualquer parte. Quer dizer, vamos valorizar o tempo, não vamos ficar perdendo tempo com determinada situação que hoje já não é tão mais significativo para a gente. Rendo homenagem ao passado. E ele teve um passado lá na Itália, né? Vide o livro 50 anos depois, é muito importante do Emmanuel. Rendo homenagens ao passado. E não sou uma ave sem ninho, e nem uma árvore sem raízes. Mas não posso esquecer que tudo é riqueza quando manejamos com segurança real os nossos interesses imperecíveis. Jesus nos abençoe a todos em nossos sadios desejos de acertar, né? Então, ele não está desvalorizando o passado, ele não está dizendo que ele é uma árvore sem raízes. Mas tudo é riqueza quando manejamos com segurança real os interesses imperecíveis. Quais são os interesses de hoje? O que hoje realmente, para o seu nível, é significativo? Viaja a Roma e eles foram, a família Joviano, no Ano Santo. A Igreja Católica instituiu o Ano Santo em 1950 e eles quiseram ir lá e aproveitar a viagem à Itália e aproveitar que era considerado um Ano Santo para buscar a relíquia da bênção espiritual em Roma, porque era um Ano Santo. Acompanhemos. Acompanhe com interesse possível a movimentação dos nossos, quer dizer, da família Joviano, no âmbito das cerimônias religiosas do ano corrente. Ele estava no dia 19 de abril de 1950, já estávamos no Ano Santo, e a família estava se movimentando, né? E querendo colocar informações e passeios, e estar presente nas cerimônias religiosas ligadas ao ano do jubileu, o Ano Santo, instituído pela Igreja. Olha o que ele fala. A verdade é que não só os motivos do Ano Santo determinam esse acerto de impulsos, quanto à peregrinação a Roma. Nós não podemos ir a Roma preocupados só porque é o Ano Santo e vai se ter uma determinada bênção com isso, né? Tem muito mais coisa para se ganhar e para se aprender hoje em dia. Na essência, aí nosso grupo antigo faz fascinação constante em torno do velho monumento, que é o Vaticano, de nossas lutas e ligações de ganhos e de perda, desenganos e desilusões. Quer dizer, esse movimento já nos deu muito aprendizado, mas também muitas dores, muitos problemas, né? E esse grupo, há pessoas nesse grupo da família Joviano, que é na viagem, que tem fascinação por essas relíquias. Se não for ali, se não tiver aquilo, não é o melhor, ou gastando muito tempo excessivo para esta realidade do Ano Santo, né? Com essa instituição, mas perdendo a oportunidade de ver e aprender outras coisas, né? Ele está dizendo que é válido, só não é o mais significativo. Não sei se tudo vai bem nesse amontoado de planos e providências, considerando o assunto sob o nosso ponto de vista material. Quer dizer, eram tanta coisa a nível material que eles queriam visitar, eu não sei, um amontoado de coisas. Não seria melhor filtrar e escolher melhor o roteiro
diminuir os lugares para você, a quantidade de visitas para você se dedicar melhor a outros, a menos lugares, mais assimilar em maior profundidade, né? É um amontoado, às vezes, de coisas que a gente quer colocar, a mente nem consegue processar. Né? Haja o que houver, no entanto, procurarei ampará-los com o melhor carinho. Estamos juntos. Há viagens que se transformam em verdadeiro marco para o caminho da redenção e aperfeiçoamento. E peço ao alto para que o projeto em andamento se converta em bênção para todos. Então, tem viagens que são verdadeiros pontos de referência na nossa evolução. Eu reputo a minha viagem ao Egito, com aqueles amigos que mostramos na foto, e a Israel, como um ponto de referência antes e depois. Quanto aprendizado, quanta vivência, quanta percepção espiritual, quanta divulgação depois, divulgações sucessivas. Estamos fazendo até hoje com esse aprendizado, ele está vivo até hoje. Então, olha lá, verdadeiro marco de redenção e aperfeiçoamento. Olha, e o que era esse ano santo que a igreja estava instituindo? Lá no Levítico, né, no capítulo 25, no Êxodo, no capítulo 23 e no Deuteronômio, no capítulo 15, fala desse jubileu, que é um ano da graça do Senhor, como está em Lucas, no capítulo 4, que repete também Isaías. Então, repare que a informação, o ano jubileu, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. E o ano de 1950 foi instituído por Pio XII, né, como um ano desse jubileu, desse ano santo. Né? Ele abriu o ano santo com tensões e feridas da Segunda Guerra Mundial. A guerra tinha acabado em 1945, a Europa ainda estava muito ferida, a cristandade estava ferida. Não esqueçamos que o maior grupo na guerra era de cristãos, né? Os alemães, os italianos, os americanos, os russos. Né? Então, é importante ver essa cristandade ferida. E o Papa queria reunir eles num ano santo para essa troca de paz, consertar as feridas, né? Curar as feridas. Diz ele, um ano de grande regresso e um ano de regresso e do grande perdão de todos os homens e dos mais afastados da fé, que muitos se afastaram mesmo da fé, não com relação só à igreja, mas estavam desanimados, estavam sem esperança. Então, seria isso que estava na cabeça da igreja. Será que a gente não pode fazer um ano de perdão, de resgate, de aproximação da fé? Ele ainda explica melhor, né? E nós entendemos melhor esse ano. A Europa estava dividida. Os católicos do leste não puderam ir a Roma. Então, a própria cristandade, além de estar ferida, estava dividida. Apesar dessas dificuldades, a participação dos peregrinos foi extraordinária. Repare que isso não é o Nélio Lúcio que está contando, sou eu aqui que estou explicando o que foi que aconteceu no Ano Santo, por isso que eu botei a tona numa cor diferente. Né? Então, eu explico. Apesar dessas dificuldades, a participação dos peregrinos foi extraordinária. Foi um grande fluxo. Né? E a mensagem é Videre Petro, ou o objetivo é, vamos lá ver Pedro, que é o monumento à estátua de Pedro, que existe uma do lado de fora, no Vaticano, belíssima, juntamente com Paulo, e aquela escura que nós temos, linda, que nós temos dentro do templo do Vaticano, né, sobre Pedro, que já está ficando até desgastada de tantas pessoas passarem a mão para buscar a vibração. Né? O Pio XII proclamou nesse ano também, né, o dogma da Assunção de Maria, dizendo que Maria subiu aos céus. Apesar de o fato não ser histórico, né, mas a ideia de fazer a mulher ir para o céu é muito bom, né, porque o respeito à mulher. Segundo a queda, foi a mulher a causa, né, dela, lá, como está lá em Eva, né, Adão e Eva. Né? A mulher é a causa. Agora a mulher volta para o céu. É uma forma de dignificar a mulher. E a partir dos anos 50,
nós começamos a ver bem esse projeto que hoje mostra a estatura de igualdade e de respeito que nós temos que ter pela mulher. Apesar do desacerto informativo da igreja, né, foi uma oportunidade de valorização da mulher. Né? A mulher que estava tão enfraquecida no final da Segunda Guerra Mundial, porque a vida que tanto ela gera foi tão ceifada, né? Teve tanto derramamento de sangue. Ele proclamou o dogma da Imaculada Conceição na Praça de São Pedro, né, lá no Vaticano, na presença de aproximadamente 500 mil fiéis e 622 bispos. Isso aconteceu no dia 1º de novembro. O espetáculo oferecido pelos peregrinos até aquela época foi a maior pregação do século. Né? Foi realmente um movimento de grande esperança para aqueles que estavam feridos e divididos e sofridos. E a família Joviano aproveitou também a viagem a Roma para ir nesse período, para também fazer parte dessas comemorações. Roma e o túmulo de Adriano. Diz ele, eles não ficaram ali só na coisa do Vaticano, conseguiram colocar outros passeios interessantes. E ele explica. Também acompanhei a peregrinação à Terra Antiga, cujos processos de evolução não mais nos atendem às necessidades. Quer dizer, muita daquela religiosidade não é mais parte da nossa vida, nós já superamos. De todos os fatos observados por mim, o que mais me tocou o espírito foi a minha visita a Santo Ângelo, onde o túmulo de Adriano está guardado. Quem quiser estudar também sobre Adriano, vide o livro, né? 50 anos depois do nosso Emmanuel, né? Onde tem reencarnação lá do Ney Lúcio, do Emmanuel e de outros, né? Da família Joviano. Aos nossos, traz impressões no alcance, como é natural, entretanto, sentiram imprecisamente vagas recordações e anseios inexprimíveis, que a preocupação das novidades exteriores conseguiu de imediato abafar. Quer dizer, ele teve uma grande emoção e um grande aprendizado indo no túmulo de Adriano e fazendo essa recordação. A família teve lá também. Alguns tiveram algumas vagas recordações, anseios, né? Sentiram uma determinada emoção, um arrepio, mas logo as preocupações com outras novidades exteriores, por isso o amontoado de coisas que às vezes a gente deve evitar, né? O exagero de muitas visitas, né? E acaba você se perdendo nessa exterioridade e não assimilando o que é mais significativo. Bom, vamos agora falar sobre o voo às regiões astrais perturbadoras. O avião passa por muitas regiões e tem regiões que residem espíritos que são mais simplórios. E como isso acontece, o que nós devemos fazer nos nossos voos aéreos? Bom, ele, então, está contando uma viagem à América do Norte, que a família ia fazer. Então, ele fala, voo e falanges perturbadores. Rumo à América do Norte. Tomei o avião com vocês. Não sem primeiro pedir as bênçãos de Jesus para a jornada. Então, não só a gente ora, mas os espíritos também oram para a viagem ser boa. Né? Isso é muito legal. Através dos ares, como através dos caminhos terrestres, as falanges perturbadoras não são poucas nem pequenas. Então, não é porque você está no avião, mas quando você está no navio, você está no trem, está no ônibus, está no carro, você também se depara com entidades ou regiões perturbadoras. E a gente tem que estar preparado sempre através da oração, né? Para passar por fronteiras, romper fronteiras e além. Cuidar do seu aquém para viver com tranquilidade no além. Há tanto perigo na viagem aérea quanto na excursão a pé pelo sol. Então, Deus criou a máquina da evolução, que é o avião, né, para o benefício da humanidade. E então ele não é perigoso quando ele é bem controlado, quando ele é bem instituído, né, com a companhia séria.
É igual como se você vai fazer uma viagem a pé, não é isso? Veja o caso de um avião quando cai e vai lá pegar as pessoas, os transeuntes, né? A pessoa não precisa estar no avião para morrer de desastre aéreo, não. O avião vai lá ao seu encontro. Então, ninguém foge de si mesmo. Avião é um progresso, trem é um progresso, carro é um progresso, avião, navio é um progresso, e como caminhar foi um grande progresso para a nossa evolução. Há tanto perigo na viagem aérea quanto na excursão a pé pelo solo. A responsabilidade de quem dirige uma máquina de voar é realmente enorme. Não me achando autorizado a descrever tudo o que vi na esfera das formas que lhe são invisíveis. Ele não pode contar o que ele vê lá com os pilotos, copilotos, a aeromoça, né? A tripulação, porque tem que ter um respeito a todos eles. Respeito, são seres humanos, como todos nós. E a gente fica assim, puxa, mas no avião é muito perigoso, né? Poxa, mas também aquele que dirige um ônibus, aquele que dirige um trem, aquele que é o comandante do navio, né? Aquele que está dirigindo o carro, né? Não dirigir alcoolizado, respeitar as leis do trânsito, né? Então, é de forma geral, né? Seja lá a forma que você estiver viajando. E ele conta a rota aérea para os Estados Unidos, impressões do além. Dizer, na primeira oportunidade, escrever-lhe-ei sobre a viagem à América. Será interessante dar-lhes a conhecer as minhas impressões do lado em que me encontro. Qual é a visão espiritual da viagem? Há horas menos agradáveis que experimentei espiritualmente falando foram as que decorreram à saída do Pará até a Guiânia, pela quantidade de espíritos sofredores e menos evoluídos que se estende da ilha de Marajó em diante. Então, da ilha de Marajó em diante, há muitos espíritos primitivos, regiões de espíritos ainda em fase de analfabetos, de crescimento ainda demorado na evolução, e que merece ali oração e muita vibração naquela região. Ele vai explicar melhor. O norte do Brasil, a América Central. O avião parou em Fortaleza. Ele aproveitou em Fortaleza para visitar ele em espírito no centro espírita. E olha como foi legal, né? Ele estava em Fortaleza, no Nordeste. À noite, visitei um grupo espiritista, né? Sendo muito bem recebido, podendo verificar quão atentos devemos estar todos à sementeira espiritual da verdade e do bem. Então, Fortaleza respira muita mensagem espírita, foi a primeira importante cidade, chamada Cidade da Luz, a dar a libertação dos escravos, então foi proveitosa a ida dele lá, e ele aproveitou a noite para frequentar um centro espírita. A minha surpresa triste em seguindo viagem, em verificando as legiões de espíritos que não as legiões de espíritos não totalmente perturbadores, mas de evolução primária. Não são espíritos revoltados, mas são espíritos simples, de evolução primária, que povoam grandes e imensa extensão do extremo norte até a América Central. Então, lá da Ilha Marajó até a América Central, ele encontrou espíritos não perturbadores, mas de evolução primária. E ele explica, muitos, porque eu orasse em companhia de outros mentores que estavam em viagem, acompanhando outras pessoas, né? Muitos, porque eu orasse em companhia de outros poucos irmãos conscientes, encarnados e desencarnados, esclarecidos evangelicamente na esfera deles, perguntaram-me se eu era algum mensageiro divino. Quer dizer, eles nem entendiam por que aqueles espíritos ali estavam orando quando passava pelas regiões, o avião passava pelas regiões onde eles moravam, né? Então, quem são vocês? Por que vocês estão orando? Vocês são seres divinos? É tão aflitivo o quadro que bastará dizer-lhes que por ali, para aquelas entidades desencarnadas, as escolas de alfabetização constituem medidas iniciais.
Então, nós não podemos nem aprofundar conceitos. Aqui, principalmente, precisa antes de alfabetização. Em verdade, estamos diante de um mundo criado, mas muito longe de ser aperfeiçoado segundo os nossos padrões de vida superior. Mundo criado, mas não aperfeiçoado. Mundo primitivo, espíritos ainda primitivos. Então, repare que a Terra é um planeta de prova e expiação, está entrando em mundo de regeneração, mas ainda há grupos de espíritos primitivos, em estado ainda que precisa alfabetização espiritual. Guias espirituais no voo, né? Não só ele, mas outros guias. Mais dois amigos espirituais, entre eles viajou também o Fred Figner, né? Grande diretor da Federação Espírita Brasileira, autor do livro Voltei, com pseudônimo de Irmão Jacó, né? Mais dois amigos espirituais, entre eles o Fred Figner, iam conosco, sendo que um deles guardava um dos passageiros que se destinava à Califórnia. Cada um vai para uma região, lá nos Estados Unidos. Muitas vezes oramos, porque dois rapazes não tinham a mente muito desligada de entidades inferiores, a que vivem ainda imantados. Então, no avião, entram pessoas que estão ligadas ao bem e outras que estão ainda em sintonia com entidades espirituais inferiores. Então, os mentores aproveitam para criar uma barreira protetora e fortalecer pela oração esses que ainda estão em estado de desequilíbrio espiritual. Assim é que as lembranças do Rômulo em entrar em pensamento de apelo em certos instantes era muito oportuna e proveitosa. Então, quando o Rômulo, aqui encarnado, acionava o ideograma mental, chamando Ney Lúcia e mantendo o estado de oração, favorecia a ajuda deles no avião para esses que estavam ainda ligados ou imantados a entidades perturbadoras. Agora vamos falar da viagem aos Estados Unidos, a missão e o povo americano, né? Que tipo de gente é essa? Qual é a missão que tem para desenvolver? O que se pode ver e aprender nos Estados Unidos naquela excursão que eles fizeram? A chegada à América. A chegada à América foi muito agradável. Chegaram bem. O que, aliás, não era para mim, depois da desencarnação, uma experiência inédita, porque antes visitara em companhia de amigos brasileiros a região aonde as irmãs Fox, a Cat, a Leia e a Margarete, construíram nobre tarefa. Então, eles já tinham feito outra viagem, já depois de desencarnado, com irmãos encarnados, né? Lembra que o Chico, o Valdo Vieira tiveram lá, e também, como ele explicou, também se faz visita com espaçonaves astrais a vários países para prestar serviço e aprender. Então, ele já tinha feito visita aos Estados Unidos depois de desencarnar. Estava repetindo viagem. E ele explica lá um trabalho que ele fez com o Fred Figner. Lembra que eu disse que o Fred Figner estava? Né? Eles foram visitar Houston. E isso porque também eles estavam numa viagem de negócio, o senhor Rômulo Joviano, né? Principalmente no negócio ligado muito à carne, que ele cuidava lá da Fazenda Modelo, e então tinha também o lado do gado, da pecuária, né? Da adaptação do gado às nossas terras brasileiras, né? E a exportação da carne de qualidade. De todas as atividades realizadas, destacam a de Houston como inesquecível. O espírito do irmão Jacó, Fred Figner, é admirável. E muito me comoveu a posição da nobre senhora doente e quase cega, a quem, com a ajuda de Jesus, aplicamos passos regeneradores, não por espírito de intromissão, mas por concurso fraterno. Então, repare que, às vezes, a gente vai visitar alguma família, alguma pessoa, né, que está necessitada, manter o pensamento ligado à espiritualidade, acionar o ideograma e a própria entidade, respeitando o colorido espiritual de cada um, distribui energias magnéticas necessárias para criar o concurso fraterno. Lá houve a negociação com carne, né? E olha o que ele fala.
Estados Unidos e Brasil no terreno econômico. No terreno econômico, da missão que eles fizeram lá nos Estados Unidos, no terreno econômico da missão que desempenharam por lá, resistem às dificuldades para fazer valer qualquer favor dos serviços da pecuária no Brasil. Os Estados Unidos ainda é o maior produtor e consumidor de carne, né? Há uma dificuldade de relação de importação e exportação da nossa carne com os Estados Unidos, né? E hoje já existe uma melhor relação a partir agora da década de 20 do século 21, mas mesmo assim ainda há muitos arranhões, né? Lutas por interesses econômicos, né? E os Estados Unidos é forte nisso e exige muitas vantagens que às vezes não são tão agradáveis economicamente para o nosso Brasil. A missão América. Agora eu fiz aqui um adendo para explicar, segundo o Emmanuel, como que é a América e qual o papel da América, né? Diz o Emmanuel no livro A Caminho da Luz. O Cristo localiza na América as suas fecundas esperanças. No século XVI, alvorece com a descoberta do novo continente, o continente americano, que já tinha a América sido descoberta em 1492 por Cristóvão Colombo, né? Mas então é a partir do século XVI mesmo que vai começar a descoberta geral de todo o continente americano, e em especial dos Estados Unidos. Os operários de Jesus cumprem os seus grandes deveres no âmbito das novas terras. Sob a determinação superior, organizam as linhas evolutivas da nacionalidade que ainda teriam de florescer no porvir. Cada país da América tem uma responsabilidade, uma missão, cada um tem um concurso da espiritualidade para realizar a sua missão. Eles, elaborando para os séculos provindouros, definiram o papel de cada região no continente, destinada à nova civilização planetária do porvir, né, do futuro. Então, cada povo tem a sua responsabilidade. Vamos falar de dois em particular, da América e do Brasil. O cérebro são os Estados Unidos da América. O coração é o Brasil na América do Sul. Os primeiros, os poderes materiais. O segundo, as primícias dos poderes espirituais. Então, dos muitos países da América, né, ele destacou dois: o cérebro, os Estados Unidos, o coração, o Brasil. Mas cada um tem a sua tarefa. Está no livro A Caminho da Luz, no capítulo 20. Voltemos para o nosso Neo Lúcio. Estados Unidos e cristianismo e o cristianismo reformado, né? A maior parte das igrejas nos Estados Unidos são ligadas à reforma. Enquanto vocês contemplavam a terra e as paisagens, os fatores da riqueza nacional, o poderio americano, e as facilidades criadas pelo gênio inventivo empreendedor dos norte-americanos, o grande bem-estar, examinava eu o quadro espiritual para concluir que o trabalho a fazer por lá é enorme. Então, pelo lado espiritual, há muito o que fazer. Se existe muita riqueza e se existe muito bem-estar, no lado espiritual ainda há muito a desenvolver. O cristianismo reformado das igrejas protestantes muito fez pela América do Norte no princípio. Quando mudaram da Europa e foram para a América. Então, no princípio, foi muito importante. Evali-me da oportunidade para recordar velhos tempos ali vividos, momentos quando se dirigiram a Chicago. Então, aqui o Neo Lúcio mostra que o passado dele, ele teve reencarnação na América, né, nesse papel da Igreja Reformada e ligado à região de Chicago. Em verdade, o cristianismo sentido e vivido ainda tem muito a edificar nos círculos do grande povo. Esperemos o tempo para o desenvolvimento do cristianismo. Espiritualmente, a maternidade moral ainda pertence à Inglaterra, às igrejas reformadas da Inglaterra que foram para os Estados Unidos. Então, repitamos, espiritualmente, a maternidade moral ainda pertence à Inglaterra, e nos referindo às comunidades que ali se congregam para construir os gigantes de força
inteligência, operosidade e raciocínio, que ali se ergue para a renovação do novo mundo, né? Então, ainda há muita coisa a fazer a nível de espiritualidade. Ele fala, então, sobre a grandeza americana, né? O poderio científico e do bem-estar. O colosso do mundo é os Estados Unidos. Assim que ele vê, e assim que os americanos se veem. O colosso, né? Antigamente, o Colosso de Rhodes, que era uma das maravilhas do mundo. Agora, o colosso americano. Olha como ele vê esse colosso, né? Vamos ver como é que são as pernas, são de barro, né? Visitamos um colosso do mundo. Entretanto, não obstante as expressões respeitáveis que lhe assinalam o poderio, apesar da riqueza econômica que caracteriza o esforço das comunidades operosas e progressivas, imenso serviço renovador lhe revolverá as entranhas, impositivos do progresso espiritual inelutável. Então, ainda vai haver muita revolução a nível espiritual para acrescentar aquele poderio, a grandeza da moralidade, da espiritualidade. O povo norte-americano, em particular. O povo norte-americano prima pela operosidade. É gente de trabalho, né? De construir uma grande nação. Pela cooperação, uma cooperação entre eles, né? Você vê que lá no problema da nossa economia, né, da carne, não estava indo bem. Então, cooperação entre eles. Pelo aproveitamento dos recursos. Eles usam muito dos recursos deles e sabem aproveitar os recursos dos outros, né? Então, o povo norte-americano prima pela operosidade, pela cooperação, pelo aproveitamento dos recursos que as mãos do Senhor lhe conferem. Contudo, no capítulo da espiritualidade humana, santificante, universalista, ainda será chamada a maiores contribuições. Ter essa visão de humanidade pelo outro, ainda falta. Ter a ideia santificante para com o outro, a ideia universalista, né? Conhece um pouco a vida dos outros povos, o respeito pela geografia, a história dos outros povos, né? Ainda há muito isso, ainda há muito essa falta. Ele explica melhor. Estados Unidos, concorrência, conforto e cristianismo sentido. Então, é um país que tem muita concorrência econômica, busca muito bem-estar, muito conforto, mas o cristianismo ainda está carente de sentimento. Diz ele, o índice de loucura nos círculos da nacionalidade, olha como ele fala, é igualzinho como falou Freud, igualzinho como falou Jung, igualzinho como falou o professor Pietro Baldi na visita que fez aos Estados Unidos. Dizer, o índice de loucura nos círculos da nacionalidade constitui necessidade de cristianismo sentido. Isso falta. Cristianismo aplicado e vivido para a comunhão das mentes individuais. A coletividade em si e por si, na expressão terrestre, está satisfeita e farta. Tem muito recurso, muita riqueza, muito bem-estar. Vivendo um período extraordinário de desenvolvimento no espírito sadio da concorrência e do estímulo, mas em sobrevindo à ausência de possibilidade. Para essa luta pró-conforto próprio, o pensamento se desarvora sem abrigo. Então, ele sabe muito bem viver no conforto, viver na fartura. Mas se falta, aí a mente, como ele fala, desarvora, perdem o equilíbrio, não sabem viver ainda na falta, na necessidade, na troca mais fraterna com outros povos, né? O primeiro eu, depois o meu umbigo, né? É a ideia do ego, do egoísmo. Estados Unidos, vantagens imediatas. O raciocínio está amparado na livre procura de vantagens imediatas e as necessidades primárias do corpo. As necessidades primárias do corpo. Bem-estar, né? Muita comida, muita fartura, né? Muito luxo. Se encontram tão maravilhosamente resolvidas quanto talvez em nenhuma outra parte da Terra. Entretanto, o alimento mental é insuficiente. Talvez na Terra não exista lugar em que tenha mais fartura, mais exagero nas coisas das necessidades primárias, mas o alimento espiritual
é insuficiente. Um verdadeiro mundo dentro do mundo. Eles são quase que um planeta à parte. Olha. Um verdadeiro mundo dentro do mundo. No entanto, a vida é juvenil, sem maturidade. Não obstante bela e venerável, quão sublime foi em sua significação humana e de outras civilizações gloriosas substituídas no curso do tempo. Quando as outras em outras eras, outras civilizações eram poderosas e abusaram da fartura, né? Dos recursos, se enfraqueceu e essas civilizações passaram. Aqui está o anúncio também, que se a América não se cuidar, ela também passará com as outras passar. Repare a glória de Roma, mas depois, mais tarde, por abuso, diante das riquezas e do poderio, o enfraquecimento de Roma. E Roma caiu para os bárbaros. Tá? Então, a América, abre os olhos, porque se não se fortalecer espiritualmente, desaba, como todas as outras civilizações desabaram. Muito bem. Vamos agora fazer uma visita aqui entre nós, à cidade de Salvador, na Bahia. Lembrando que Salvador foi a primeira cidade fundada no Brasil, né? Então, nós temos aqui, visita a Salvador, na Bahia. A cidade visitada é muito diversa em sua estruturação psíquica. Ela é de um colorido imenso, né? A Bahia é muito colorida, mas também psiquicamente é de uma diversidade, de um colorido mental, né? Muito grande. Não só os fatores de alimentação de abalar qualquer um deve ser levado em conta, mas também os elementos espirituais da zona em que nos demoramos durante alguns dias. Então, se há uma comida forte e diversificada e condimentada como a Bahia, os elementos espirituais também são assim. Salvador, um verdadeiro arsenal religioso. Sede da religiosidade do Brasil, né, ainda está muito estratificada com a religiosidade primária quando chegaram aqui os portugueses, né? A grande metrópole é um verdadeiro arsenal religioso. E não só os portugueses, mas os africanos e o que eles encontraram dos índios, né? E aí formou todo esse conjunto. Então, a grande metrópole é um verdadeiro arsenal religioso. Você, Rômulo, viu apenas o ângulo físico do assunto. O ambiente em si representa um campo enorme de cristalização das ideias medievais. Eles estão bem cristalizados lá naquela ideia da formação, de serem a informação certa, o colorido certo e fechado neles mesmos, sem se abrir para o contato com o outro. Repare que nós começamos com a viagem da Wandinha, que ele fala da necessidade da Wanda se abrir para a viagem que ela é aos Estados Unidos, porque ninguém cresce sem se abrir. Né? Aqui ele mostra que eles ainda estão cristalizados, a região de Salvador, né? Está muito fechada em si mesmo. Diz ele, grandes espíritos ali se encontram reencarnados. Ele está falando isso em 1949, para serviços urgentes e edificantes da elevação. Contudo, deram-me a ideia de grandes prisioneiros num palácio de ouro. Não é fácil. É como se fosse um prisioneiro num palácio de ouro. As entidades chegam para ajudar e conseguem ajudar muito pouco. Acaba até ficando, muitas vezes, prisioneiras e não consegue aquele desenvolvimento mais amplo esperado. Em outras palavras, se evolui muito pouco em tempos muito longos. Preciso efetivamente, ele fala assim do baiano de Salvador, precisam efetivamente sair à contemplação de horizontes mais largos, que lhe anule a noção de preconceito e a composição dogmática dos círculos mentais e que lhes são peculiares. Contudo, não possuem a chave da retirada, para a retirada. Eles estão de tal maneira fechados, mas não tem nem a chave. Perderam a capacidade de se autolibertar. Então, estão entediados da riqueza inerte das visões sucessivas da dourada pintura.
mas não se animam a usar os recursos da libertação do pensamento cativo às formas. Então, muitas formas, os rituais acabam aprisionando a mente. São tantos rituais, tantos dos coloridos religiosos, os mais diversos, né? E esses rituais acabam sufocando e não permitem a libertação, perder a chave da libertação. Espíritos estacionados, ele fala lá em Salvador, há 200 anos. Além de temores congênitos que lhes são inerentes, temores congênitos que lhes são inerentes, sofrem a pressão de milhares de entidades em agrupamento compacto a persistirem no relógio atrasado nos caminhos da evolução. Encontrei criaturas estacionadas por lá com mais de 200 anos de desencarnação, sem regresso à escola carnal. Então, tem espíritos que estão ali de tal forma impressionar, prisioneiros e querendo mandar, criar preconceito e viver para o ritual, que às vezes estão há 200 anos sem reencarnar. Olha. Bahia, né? População espiritual mais densa de espíritos refratários. Então, ele está falando a nível Brasil, a população de espíritos mais densos e refratários ao progresso, nós encontramos lá. Senhores da aristocracia luso-brasileira, os aventureiros que foram para lá, sacerdotes, escravos e outras classes de sofredores inconscientes ali se aglomeram em multidões. Então, chegaram, ficaram e pararam. Senhores da aristocracia luso-brasileira, aventureiros, sacerdotes, escravos e outras classes de sofredores inconscientes ali se aglomeram em multidões. Eu não sei se no país existe outra população espiritual tão densa de refratários à iluminação de ódio superior ou de retardatários do progresso íntimo. Acredito que estivemos na esfera máxima de cristalização idealística do berço pátrio a que nos ajustamos nesse século. Grande cristalização de recursos espirituais, porque estão envolvidos em muitas formas ritualísticas. Salvador, núcleo avançado de eclesiástico. Consola-nos a certeza de que há um núcleo avançado de eclesiásticos libertos das sombras e postos da sabedoria, atuando sobre a massa, tanto quanto o levedo no pão destinado à mesa da ordem espiritual. Então, há muitos sacerdotes, grupos eclesiásticos ali presentes, que estão tentando ajudar e libertar, mas assim mesmo consegue muito pouco em tempo muito longo. Grandes interesses no florescimento de uma luz nova que ajude a quebrar as anomalias escuras do obscurantismo espiritual a que o povo generoso e bom se confina. É imprescindível que o martelo do tempo trabalhe ainda muitos espíritos na posição do padre Antônio Vieira e de outros que procuram abrir brechas no castelo de sombras para salvar centenas de preciosos valores ali adormecidos. Então, há o concurso do padre Antônio Vieira, né, espiritualmente, e de outros grandes sacerdotes trabalhando para essa abertura, né, apesar de toda a dificuldade. Serão necessários, olha como é que ele fala, ainda várias expedições de trabalhadores devotados à caridade e à luz que se materializam para servir à causa do Evangelho por intermédio da reencarnação. Então, muitas reencarnações ainda teremos de espíritos elevados, de sacerdotes dedicados para fazer essa abertura dos nossos queridos irmãos maravilhosos da Bahia. Aqui nós temos a apresentação do padre Antônio Vieira, né? O púlpito dele, que nós tivemos a oportunidade de visitar, ele fazia parte da Academia de Letras da Bahia, né? E fez uma homenagem a ele, colocando essa placa em 1928, dedicada ao grande orador, ao grande evangelizador, o padre Antônio Vieira, grande escritor, maravilhoso escritor.
Remédio para a Bahia. Qual o remédio, então? O remédio, naquele enorme setor de nossa vida coletiva, há de ser administrado de dentro para fora, porque não se mostra inclinada a importar princípios redentores habilitados a funcionar de fora para dentro, senão talvez de agora a muitos e muitos anos pela frente. Aguardemos. Então, a renovação, ele está dizendo que na Bahia, pelo seu tipo psicológico, tem que ser de dentro para fora, porque ela não tem facilidade de se abrir para receber recursos de fora e se transformar. Né? Então, aguardemos. Isso acontecerá, mas num futuro mais longo. Por hora, diz ele que o remédio vai ser ministrado de dentro para fora. Esses seres reencarnando lá na Bahia farão o progresso lento, mas farão o progresso da grande cidade de Salvador e da Bahia como um todo. A Bahia é visitada e acompanhada por um padre. Era tão importante a visita à Bahia que eles foram acompanhados de um sacerdote experiente para ajudá-los na comunicação. Né? O Ney Lúcio está dizendo isso. Né? Então ele fala, nosso amigo João de Deus Macário, que é um padre português que viveu de 1852 a 1908, a 12, diz com razão, né? Sublime é o anseio de semear, e o viajor atento que guarda a jornada nos moldes legítimos do trabalho encontra sempre frutos preciosos nos pomares alheios, nos quais, a seu turno, deixa sempre a boa semente de suas experiências. Então, o Ney Lúcio estava dizendo que, aproveitando a viagem da família Romo e Joviano, ele foi lá para plantar, foi lá para regar o evangelho. E aí, nesse caso, alimentar e ajudar aqueles eclesiásticos e outras equipes de luz para ajudar no progresso. E para isso ele levou a ajuda do padre João de Deus Macário. A excursão era maior do que poderia parecer a superficial apreensão de vocês. Então, a família Joviano estava fazendo a viagem, mas ia muito mais gente nessa viagem a nível espiritual para realizar um trabalho. Né? Aproveitando o ponto de referência físico, com a oração da família Joviano, né? a equipe espiritual aproveitava para usar aquele epicentro e cuidar do desenvolvimento espiritual da região. E o nosso amigo das noites de terça-feira, que é o padre João de Deus Macário, é o diretor espiritual da reunião mediúnica. Quando eu falei daquele livro Deus Conosco, que é da reunião mediúnica, ele que é o diretor dessa reunião mediúnica. Então, o Ney Lúcio, que cuidava do culto do lar na casa do Joviano, né, e que ia acompanhar a família Joviano, ele convidou o padre Macário para acompanhá-lo. Não poderia faltar o seu conhecimento nessa viagem. Precisamos de um padre esclarecido para servir, olhe bem, de intérprete em várias e complexas situações. Só ele vir vestido de padre e ter o conhecimento específico dos rituais, as entidades ligadas a Ney Lúcio, o próprio Ney Lúcio, podiam entrar naquela psicosfera, naquela ideia, naquelas mentes para fazer um trabalho de plantio e de colheita. O nosso admirável companheiro, o padre, né, agiu sempre à altura de nossas necessidades. A colheita de observações valiosas foi grande. Se não é possível descerrar a visão de vocês um painel adequado e vivo da plantação efetuada, por agora, mais tarde reconhecerão conosco a glória do serviço a que atendemos. Um serviço glorioso, e foi plantado algo, acreditamos, à luz do espiritismo evangélico, lá nas terras da Bahia, aproveitando aquela viagem. Volta de Salvador e anomalias da saúde. A família voltou, o Rômulo não estava bem de saúde, e o que foi que aconteceu? O corpo se nutre de recursos do solo, mas também a alma ingere as forças do ambiente. Então, não é só o que a gente come, mas é também aquilo que a gente recebe no pensamento, o alimento psíquico. Né? Daí as anomalias experimentadas. O seu regime alimentar por uma semana deve ser metódico, isto é, de pratos simples, sem novidade,
sendo aconselhável que o azeite doce, que o azeite de oliva, seja usado em porção de 1 colher de sopa à primeira refeição do dia. É bom para o coração, é bom para a acidez, né, do estômago, e então vai agora fazer uma semana aí de regime, de controle, para você recuperar o abalo físico e psíquico que você passou. Através da água fluidificada, você está recebendo igualmente os recursos valiosos. Caso persistam os sintomas de desarmonia intestinal, use o chamomila e o bismuto de hoje a 2 dias durante 5 dias. Com relação a esses tipos de remédio, vamos ver muito mais na frente, nós vamos ter uma planilha especificando para que serve cada um deles, né? E aí depois vai ficar aqui gravado e cada um utiliza para a sua necessidade, aprofundando sempre com a ajuda do seu médico, do seu orientador. Conto com as energias do lar em favor de sua restauração geral. E, sempre que oportuno, lembre-se de mim, o ideograma. Lembre-se de mim, porque pela sintonia mental percebo os seus chamamentos e venho a seu socorro. Mas, quando a gente sai do nosso lar, que está impregnado da nossa vibração, entramos no outro mundo, sofremos o impacto. Agora, voltando para o lar outra vez, as paredes, o ambiente, voltam em nosso favor para nos beneficiar e a gente recuperar a saúde. É muito bom voltar para casa. Salvador é a inspiração de Maria Santíssima. Aqui eu botei o Padre Manuel da Nóbrega, a igreja lá de Nossa Senhora da Ajuda, a pedra fundamental dessa igreja, que era a antiga sede pária, fundada por Manuel da Nóbrega em 1549. Nós estivemos lá visitando, tiramos essas fotos junto com a Regina, minha esposa, e queremos aqui acrescentar com essas fotos as informações que o Neio Lúcio passa. Salvador é a inspiração de Maria Santíssima. Só a mãe de Jesus, realmente, uma mãe maravilhosa, poderia estar cuidando dessa cidade abençoada, né? Na cidade de Salvador há um ponto importante de oração. Trata-se do local em que foi erguido o primeiro templo constituído pela missão de Tomé de Souza. Está aí o nosso Tomé de Souza. Templo esse que foi colocado sob a inspiração da Maria Santíssima. Desse refúgio espiritual situado em uma colina aprazível, é que endereçávamos muitas vezes orações pelos índios amotinados e naturalmente revoltados. Quando os portugueses chegou, houve muita amotinação, principalmente porque queriam usar eles como escravos, eles estavam perdendo as suas terras e tal, e estavam muito revoltados, muito canibalismo e etc. Então, dali, daquele local mais alto na Igreja de Maria, é que os padres rezavam para ajudar os índios e ajudar a eles mesmos, a realizar a missão de evangelho no Brasil. Se puderdes visitar essa relíquia, ele está dizendo para o Rômulo e família, é bom visitar, porque ali é uma concentração energética maravilhosa em Salvador. Ela, sem dúvida, nos merece as melhores recordações. Ao ponto, então, espiritual acentuado da cidade. Né? Agora vamos para a visita a Pernambuco. Né? E Neio Lúcio vai dar reflexões muito interessantes e revelações também. Recordações do passado em Pernambuco. Então, ele já está falando do passado dele lá em Pernambuco. Quanto ao passado, nossa experiência direta em termos coloniais não foi propriamente na terra baiana. A nossa experiência direta foi lá nas terras de Pernambuco. Apesar dela imperar fortemente nossos sentimentos e ações, requisitando-nos a mais santa admiração e o melhor carinho. Então, tem muito carinho por Bahia, mas lá não foi a minha experiência direta. A minha experiência direta da nossa equipe, inclusive do Rômulo e família, foi em Pernambuco. Nossa experiência foi mais ao norte, na antiga capitania de Pernambuco,
onde muitos sonhos e esperanças da vida europeia transplantada nos presidiram a movimentação. Não foram pequenas as tarefas junto ao solo, né? A parte da cana-de-açúcar, principalmente. Não foram pequenas as tarefas junto ao solo, cheio de surpresas e exigências ásperas, e nem menores as lutas que tivemos de sustentar. Foram o suficiente para entendermos a grandeza da nacionalidade nascente, do Brasil nascente, e a fulguração dos seus destinos sob a claridade cristã do Evangelho renovador. Então, nós temos que o primeiro governador foi o Tomé de Souza. Com o Tomé de Souza veio o padre Manuel da Nova. Depois, com o segundo governador-geral, Duarte da Costa, veio o padre Anchieta. E lá, a capitania de Pernambuco, onde estava, no passado, Neio Lúcio e a equipe, a família Joviano, a capitania de Pernambuco, ou a Nova Lusitânia, foi dedicada ou criada ou doada a Duarte Coelho, e que depois foi passando para os seus herdeiros, né? Até 1716. Foi ali que foi o trabalho maior de evangelização que Neio Lúcio disse que ele fez para a grandeza da construção da nação brasileira. Viagem a Pernambuco. Excelente viagem. Por 2/3 do tempo, tive a alegria de acompanhá-los pessoalmente. Por 2/3, quer dizer, 1/3 ele foi fazer um outro trabalho, mas estava ligado pelo ideograma, né? Precisando de alguma coisa, ele estava presente. Um prazer o reavivamento de velhas impressões que me afloraram a tela da memória com vigorosas impressões. Como foi bom lembrar desse passado. E ele vai explicar por que essa lembrança foi deliciosa. O que foi que aconteceu na vida dele, na sua estatura espiritual, para que a lembrança fosse assim tão prazerosa. Ele vai falar de Olinda, né? No setor de Olinda, hoje a cristalização religiosa apagou a antiga beleza e aferreceu a movimentação dos valores espirituais que, em outra época, nos falavam profundamente a inteligência e a sensibilidade. Então, hoje, o excesso de ritualismo diminuiu o impacto espiritual de Pernambuco. Mas, no início, não era assim. Ela era uma grande renovação espiritual e construção espiritual em nossas terras. A volta ao passado, as lembranças do pretérito, mesmo aqui, onde me encontro, lá no plano espiritual, deve ser gradual, de modo a evitarmos a violência sempre ruinosa e sempre inútil. Visitar o passado é importante, sem exagero, né? Cuidado com as estratificações e com aquilo que a gente recebe, principalmente de coisas não tão saudáveis do nosso passado. Aliás, ele explica, naquelas regiões ainda orladas pela floresta virgem, alimentamos pela primeira vez o nosso sonho de colaborar na edificação deste novo lar de nossos espíritos, que é o Brasil. Companheiros de muitas viagens na Terra, quer dizer, esse grupo joviano, do Arthur Joviano, do Neio Lúcio, já em muitas viagens fizeram na Terra, passando por várias localidades. Mas ali, na região de Olinda e Pernambuco, onde esse grupo teve um maior crescimento, e que bênção de crescimento, inclusive ele leio para ele, em particular para Neio Lúcio. Olha o que ele diz. Ali tivemos as primeiras visões do Evangelho em nossa alma renovada. Porque antes, em outras peregrinações, em outras reencarnações, porque antes o Evangelho nos visitava sem que os visitássemos. Tinha-se o Evangelho, mas não entrava no Evangelho, não se vivia o Evangelho. E como que esse grupo, em especial o Neio Lúcio, começou a viver Cristo, a respirar Cristo, a sentir Cristo, através da experiência Olinda, em Pernambuco. Por isso que a visita era tão agradável. Pernambuco, reencontro com um elemento indígena.
tudo me comoveu na excursão que fizemos, né? Principalmente o reencontro com o elemento indígena, que nos deixa ver quanto serviço nos cabe desempenhar ainda, a fim de que os nossos fins sejam atingidos. Há muito ainda que fazer, né? Já fizeram muito, há muito ainda que fazer. Um olhar retrospectivo no pretérito nos discerra os velhos panoramas em benefício da pátria gigante e generosa, da qual somos hoje células felizes. Que bom que ele hoje é uma célula feliz da construção do Brasil, já com muito bom serviço, né, prestado, mas com muito ainda serviço a fazer, a realizar. Vamos falar agora das estâncias hidrominerais, né? Lá, principalmente as de Minas Gerais. Nós temos em Goiás, nós temos em São Paulo, no Brasil afora, Santa Catarina, etc. Né? Cuiabá, Mato Grosso. Mas vamos falar das mais conhecidas de Minas Gerais. Olha, nas visitas sucessivas que a família Joviano fez, quais foram os aprendizados, né? As águas do sul de Minas Gerais. Então, mais do que águas regenerativas de fontes minerais, você, Júlia Pego de Amorim, uma parente da família, né? Precisa de repousos espirituais para restaurar-se. Restaurar-se, diz o espírito do Marechal Antônio José Maria Pego Júnior. A foto dele aí, tá a foto também da dona Júlia. Então, que pertencem à família, né? Então, ótimo. Aproveita as águas regenerativas de Minas para o repouso. Agora é viagem de repouso, de reconstrução da saúde. Agora, em outra viagem, Cambuquira, no sul de Minas Gerais, é um tônico espiritual. Agora, em outra, né? Façam uma perfeita estação de bons ares e boas águas. Então, tem viagem que é para você repousar, beber boas águas, buscar a saúde espiritual, se reenergizar para continuar o seu trabalho, a sua missão, né? Independente também de que muitas dessas cidades têm cultura e têm aprendizado. Mas o ponto central é revigorar a saúde, né? Se refazer. Quais são os preventivos médicos para a viagem? Né? O que você deve levar? Voo e assistência medicamentosa. O receitista, que era o doutor Bezerra de Menezes, e a equipe, né, que trabalhavam lá ajudando a família, através da orientação do Chico, vai indicar o iódio que você poderá usar pela manhã e à noite durante 15 dias, além de outros elementos. Depois nós vamos falar de cada um desses produtos, né? Esse preparado fará muito bem ao seu organismo, ao seu campo orgânico. Com a colaboração dele, a máquina poderá voar a qualquer altura, sem prejudicá-lo. Então, você não vai ter problema lá de labirintite, ou de tontura, ou de problema de pressão, porque você estará bem medicado. Penso que vocês devem levar a homeopatia já preparada, e além dela, um pouco de bicarbonato, limão, a vitamina C. O sal de fruta, para como é que é alimento pesado, sem descuidar dos agasalhos eficientes. Vocês não seguirão como eu sem vocês não seguirão como eu sem o corpo de carne, mas podem estar certos de que, por minha vez, não irei sem cuidados para comigo. Tem também preparativos adequados à situação. Então, a gente prepara remédios para levar para a viagem, eles também, os espíritos também preparam. Eu pude estar com vocês de mais perto, espírito a espírito, presidindo a farmácia e as lembranças da saúde. Então, quando vocês estavam montando o roteiro de viagem e preparando os remédios, eu estava do lado de vocês, inspirando também o que vocês deveriam levar para a viagem. E ele explica melhor lá. Preventivos para a viagem, para o gargarejo. Um vidro de Neo Gorgian para gargarejo, onde for possível. 1 ou 2 gargarejos por dia. Esse tratamento é mais preventivo, considerando a excursão longa. Na ausência do lar, eu já falei da vibração do lar, né? Que está imantada a nossa vibração.
Na ausência do lar, sempre que lhe for possível, uso mais verduras na alimentação. Cuidado, tem muita gente que viaja e mete o pé na jaca, vai muito devagar, né? Evitar os processos violentos de transição à mesa, como sejam os pratos de carne excessivamente condimentados. Evitar aí não quer dizer deixar de comer ou deixar de provar, faz parte da cultura de um povo, né? Só se você tem alguma restrição médica, né? Mas sem exagero, né? Acrescente mais aquilo que você pode, mas não deixa de saborear, na medida do possível, as coisas novas, né? É aprendizado, é cultura, é respeito à gastronomia e aos profissionais e à cultura do local. Usa os pratos diferentes em dose mínima. Então, está aqui. Ó. Usa sim, mas em dose mínima. Como a pimenta, o excesso de sal, o vinagre, que arrasam as forças delicadas do fígado. Usar com cautela o coco e os derivados. Agora, o peixe fresco pode abusar, né? Por exemplo, o azeite de dendê, controlar. Porque nem sempre a gente está acostumado e o organismo depois vai sofrer. Mas não deixar de usar de forma mínima. Só não usar se você for proibido pelo seu médico. Um kit homeopático de viagem. Estou satisfeito com os elementos preparados. O carbo, o pulsatila, o brionia, o aconitum, o gelsemium, o eupatorium, o china, o boldo, o plumbo, a arnica, o colacintes, a ruta, o estofisságria, o rododendro, a cálmia, o cactus, a esponja, o cali, o ixese, o luz vômica, a chamomila, a beladona e outros. Não se esqueçam do iodo, do álcool, né? Dos limões, da pomada calêndula e do pó mentolado, pois são bons amigos que servem com grande proveito no momento oportuno. Assim como a fonte simples e amorosa do Evangelho vai fornecendo remédios ao pensamento, a nós todos, assim também, o manancial homeopático, puro em suas origens, proporciona os avançados recursos para o corpo. Então, o Evangelho leva contigo, porque é alimento espiritual. E os recursos homeopáticos também. Para quem tem atendimento também alopático, tem que levar os seus remédios alopáticos. Nunca se esqueça que o médico é representante de Deus aqui na Terra. Siga as suas orientações. E também as orientações da água fluidificada e do passe. É um conjunto, né? Alopatia, homeopatia, evangelho, passe, é um somatório de forças para a água fluidificada, para a sua boa viagem, né? Para a sua boa caminhada. E aqui eu falei que eu ia dar uma síntese para vocês, eu não vou ficar lendo, mas eu quero dizer aqui que todos eles têm um resumo de cada um desses medicamentos, para que eles servem. Aí tem apenas uma indicação, pergunte ao seu médico, pergunte ao seu instrutor. Todas essas orientações foram revistas pelo homeopata e nosso amigo Dr. Maurício Crispim, que disse que eu fiz um resumo muito simplório, mas correto, né? Mas não deixe de ser simplório, que há muito mais coisa ainda para se estudar. A página continua, está aqui, ó, mais informação sobre outros medicamentos indicados todos que o Neo Lúcio falou, eu coloquei aqui, tá? Então, está aqui, ó, o estudo de vocês para perguntar junto ao seu médico, junto ao seu receituário, e aqui as últimas informações, né? Então, isso é muito bom. Se prepara para a sua viagem, para você ter uma viagem tranquila, se cuida, né? E faça por onde os espíritos te ajudarão. Muito bem. Mas por que existe esse antagonismo com os alimentos, né? Explica ele para o Rômulo Joviano. O distúrbio havido procedia dos pratos. Não dos pratos propriamente,
Isso será desconsiderar a ação pelo trabalho de quem os preparou com respeito e atenção. Eles são feitos com muito capricho, de uma forma geral, né? Nos lugares realmente apropriados. Então, nós não devemos desrespeitar a cultura e esses profissionais. Mas o que se passa? Procedia do antagonismo entre as substâncias ingeridas, que você não estava acostumado, e o estado orgânico em que vinha um tanto combalido do hotel fora de casa. Não é o hotel em si, a arrumação do hotel, mas não é aquele ambiente psíquico que você está acostumado. Ainda com alimentos que você também não está acostumado, une-se os dois, o alimento psíquico com o alimento físico. E aí vem o antagonismo, né, que você está passando. Com calma e serenidade, tudo vai se reajustando. Por isso, quando a gente volta de uma viagem, que passamos por todas essas experiências, né, de ambiente e de pratos, nós devemos depois passar um período de reorganização da saúde em casa, mantendo a calma, sendo mais do lar e cuidando com mais regularidade costumeira da sua vida psíquica e alimentar. A água fluidificada, passas e o culto do lar, né? Quanto ao mais, o copo de água pura é o melhor veículo de tratamento depois das sutilezas maravilhosas do passe magnético. Eu, uma vez, estava na Úmbria, lá em Assis, no Hotel Giotto, e a equipe lá de alguns companheiros da Aliança da Fraternidade, juntamente com o nosso Paulo Revier, era dia da reunião espiritual deles, e eles se dirigiram para ir para uma sala à parte, né, para fazer esta reunião. E eu fiquei muito, assim, pensando, puxa, será que não é exagero, né? Aí depois o Ney Lúcio veio explicar, né? A gente tem que ter uma certa regularidade, tirar um pouquinho do seu tempo, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, uma hora, né? E volta a mente para aquele ambiente do seu culto do lar, do seu tenta tomar passe, troca energética ali, o alto passe, né? Se apenas deitar e pedir a espiritualidade para te dar o passe, usar muito água frutificada, isso é muito importante. Né? Até o culto do lar, ó. Ele está falando para a família que ia viajar aqui para o Rio de Janeiro, né? Olha, você vem viajar, sai de Minas, vem para o Rio, no Rio de Janeiro, faça o possível para manter as orações e o culto das quartas-feiras à noite, com os nossos, com os familiares, né? E com de Minas e do Rio. E com a presença eventual de algum companheiro de confiança, porque quando você chega numa outra cidade, alguém vai te visitar, né? Então, se for pessoas da nossa confiança e tal, chama também para o culto, né? E diz ele, estarei presente e procurarei fazer-me sentir a presença. É bom essa coisa do fazer sentir, porque a gente sente numa viagem, realmente ali, a presença da espiritualidade. Então, use o culto do lar, a água fluidificada, o passe, porque isso é muito importante, né? Evangelho no coração e na vida entre os seus. Vamos falar da viagem e hospedagem de Jesus. Jesus também viajava. E quando viajava, também se hospedava. Né? Ainda mais ele que diz, o Cristo não tem onde repousar a cabeça. Mas aceitava a hospedagem. E estava sempre viajando para levar a boa palavra e trocar experiências. Né? Quantas trocas de experiência que ele nos deixou. Né? Quando eles seguiram viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou em sua casa. Olha que legal. Ele chega na casa de Marta, que fazia as coisas da casa, né? De Maria, a irmã dela, de Lázaro, de Simão, considerado ex-leproso. E ele vai lá, se hospeda lá. Ó, quando eles seguiram viagem de Jesus e dos apóstolos. Jesus entrou numa aldeia e certa mulher, Marta, o hospedou. Então ele ficou hospedado lá. Que coisa maravilhosa, né? Ser hospedar Jesus, né? E ele fala, então, dessa importância. Repare, porque Marta era preocupada com muitos afazeres, né?
E Maria ficava mais ali ao pé de Jesus. E Jesus não foi contra os afazeres de Marta, é apenas, tu te preocupas com muita coisa, se preocupa com menos, mas se preocupa. Não está dizendo que é para abandonar a casa e as coisas materiais, mas também se dedica às orações. O equilíbrio, né? Matéria e espírito. Essa é a mensagem que eu queria deixar aqui para vocês, maravilhosa, da viagem com a espiritualidade, né? Da viagem também com Jesus. Leve Jesus na sua viagem e tudo dará certo, né? Espero que com essa palestra você tenha agora um novo arsenal para o seu turismo e as suas viagens de negócios. Aproveite, né? Aproveite, porque é com muita alegria que a gente traz esse trabalho para vocês. Muita paz, me inclua nas orações e vamos em frente.